Bora? Voltamos com o De Carona e hoje vamos até Porangabuçu com o Dieguinho, nosso meio-campista. Bora lá? Dieguinho, vamos começar. Primeira vez que você tá morando no Nordeste, né? Queria saber de ti como é que tá sendo a tua adaptação aqui. Hoje tá bem tranquilo. Hoje já estamos adaptados, tanto eu quanto a minha família. Mas no começo foi bem difícil. Apesar de eu ter vindo de um lugar quente também, mas só que aqui é bem mais quente do que Goiânia. Uhum. E foi bem difícil se adaptar no começo. Mas hoje a gente tá bem adaptado, tá tranquilo. Então lá era quente também. Eu ia perguntar justamente sobre o calor. Lá era quente, só que lá era seco também. Só que o calor daqui é bem mais forte. E como é que tá sendo morar no Ceará? O que é que você já conheceu daqui? O que é que você mais gostou? Aqui eu já conheci alguns lugares. Eu gosto muito de sair assim na folga pra comer com a minha esposa. Quando eu tenho uma folga de 1 ou 2 dias, eu gosto de ir para um hotel, eu, minha esposa e meu filho. A gente foi pro Beach Park já, fomos em Aquiraz, a última agora foi em Fortim. Conhecendo um pouquinho, já fui na Praia do Futuro. Já conheceu por lugares aqui, né? Então vocês gostam de viajar, explorar as cidades? Sim, nos dias de folga assim, a gente gosta de sair para descansar em família. É bem bacana, a gente aproveita bastante e descansa também a mente um pouquinho, né? Aham. Então aproveita muito para passar o tempo com a família, né? E em relação ao elenco, vocês têm entrosamento. Como é que foi primeiro a adaptação dentro do clube? Você teve entrosamento com quem? Como é que foi esse primeiro contato com os jogadores? Vocês têm também esse hábito de sair fora do clube? Eu achei que seria um pouco mais difícil, né? Porque já tem um elenco já praticamente quase montado. Mas a rapaziada me recebeu muito bem, muito bem. Eu achei assim, um grupo muito humilde. Tanto os jogadores quanto comissão técnica, staff todinho do Ceará. Me acolheram muito bem e isso foi muito fácil pra mim se adaptar, né? Me sinto hoje em casa, realmente. É um grupo muito humilde, assim, trabalhador. A rapaziada me acolheu bem, me recebeu bem, me deixou à vontade para poder trabalhar, né? E demonstrar aquilo que eu sei fazer. E no começo, assim, o entrosamento foi mais com o Fernandinho. Eu já conhecia o Fernandinho de jogar com ele lá no Goiás, ele ficou um pouco tempo lá. E a gente concentrava, assim, junto no começo. Mas hoje eu tô entrosado com todo mundo, brinco com todo mundo, com a resenha com todo mundo. Eita! Mais solto. Como é que foi pra você as primeiras impressões da torcida? Cara, a torcida foi bem bacana. Principalmente, primeiro teve aquela festa lá, né, feijoada. E depois teve o treino lá no PV. E ali a gente já pôde sentir o calor da torcida, né? Primeiro na feijoada, depois lá no PV que tinha mais gente. Já pôde sentir, assim, bem legal, assim, o calor da torcida, né? E a gente já sabia que seria acolhido, assim, durante toda a temporada. Tem sido assim até agora e eu espero que seja assim durante toda a temporada. Receber esse carinho, o calor da torcida e o apoio. É muito importante pra gente. Como é que é pisar em campo e receber aquela energia toda? Cara, é algo, assim, surreal. É muito surreal, a torcida do Ceará é incrível. Teve o primeiro jogo da final, né, a gente era minoria, né, de ingresso e tudo mais. Tipo, a nossa torcida só tava no fundo e a torcida deles lá, bem a maioria, e só dava pra ouvir o canto e o grito da nossa torcida, abafou totalmente. E é sempre assim, né, na arena, quando a gente vai, eles dão uma força pra você jogar. A torcida apoiando o tempo todo, isso é muito bom. Aproveitando essa questão de como é que foi com a torcida e tudo mais, desse sentimento e desse tempo que você já passou no Ceará, que foram poucos meses, né, mas já deu pra viver muita coisa. Sim. Como é que foi pra você com a conquista do título? O que você sentiu ali com aquela conquista, ganhando inclusive do rival? Como foi o sentimento pra você? Foi muito especial, foi assim, uma sensação de dever cumprido. Você já chegar vencendo um rival, vencendo um título importante, né, o bicampeonato, né, que ganhou ano passado. É muito importante porque dá a sensação de dever cumprido, né, e você se sente num grupo vencedor. Porque nosso grupo, como eu sempre costumo dizer, nosso grupo é um grupo de guerreiros. A gente vencer da forma que nós vencemos, invictos, né, poder dar essa alegria pro torcedor, você já chegar com o pé direito no clube, isso é muito importante, chegar vencendo. Então foi uma sensação assim, muito especial de dever cumprido e ficou aquele gostinho de quero mais, de conquistar mais coisas aqui pra frente. E quais são as suas metas? O que você pretende conquistar esse ano de Ceará? Primeiro a gente tem o nosso objetivo que é muito claro, né? Que é manter o Ceará na primeira divisão. E eu quero poder colocar o Ceará no patamar que ele merece estar. Eu quero poder estar aqui e construir isso.
juntamente com os outros jogadores, juntamente com o planejamento que eu creio que é o da diretoria, de colocar o Ceará no lugar mais alto, né, do nosso cenário brasileiro, que é o lugar onde ele merece estar, né, e conquistar, e consequência disso vai ter títulos, né, se Deus quiser. Como é que tá sendo pra você voltar a jogar na Série A? Por exemplo, você vem de uma trajetória, né? Sim. Que iniciou no clubes da Série D, e em seguida foi subindo, né? Morou por muito tempo jogando em outros times, e aí foi jogar no Goiás, jogou também na Série A lá, em seguida voltou pra Série B e hoje volta à Série A. Como é pra você voltar à Série A? A Série A eu acho que é o ápice, né, do nosso futebol brasileiro, e você chegar na Série A é sensação de sonho realizado. E você desde criança, você assiste a Série A, o Campeonato Brasileiro, campeonato competitivo, charmoso, com muitos craques, e você tá, né, nesse mesmo ambiente que todos esses jogadores, vivendo isso, os 20 melhores clubes do país, é a sensação assim, de dever cumprido, de sonho realizado. Como você disse, eu comecei lá na Série D, 2019, subindo degrau a degrau, e hoje estou na minha terceira Série A e quero permanecer na Série A pelo restante da minha carreira. Justamente, como foi o teu começo no futebol? Você fala que teve um sonho realizado. O seu sonho de criança era ser jogador de futebol? Sim, desde muito novo eu já gostava muito de futebol. Eu, na verdade, era uma criança que brincava muito. Brincava de tudo, ficava na rua brincando de tudo, mas futebol estava em primeiro lugar sempre, né? Comecei bem cedo jogando futebol, brincando de futebol. Eu sou de comunidade Vila Esperança, um Parada Angélica, do que de Caxias, fica no Rio de Janeiro. E ali já comecei muito cedo, eu e meus amigos, né? Eu lembro até hoje, fica muito vivo na minha memória, eu e um amigo meu, o Binho, a gente acordava muito cedo, ia para um campinho que tinha atrás da nossa rua, que conhecem lá como Campinho do Larguinho, e a gente ficava batendo bola, eu e ele só. E ali já foi crescendo a paixão, depois a gente foi jogando em outros lugares e tudo mais. E o começo, assim, foi bem difícil, né? Porque eu fazia muito teste, não tive divisão de base, eu joguei um ano só, quando já tinha 20 anos, no Campeonato Carioca, não tive divisão de base. E foi um começo bem difícil, assim, por isso que eu digo, quando eu chego aqui, tô na Série A do Campeonato Brasileiro, para quem não teve base, começou, o primeiro clube profissional foi 22 anos, é realmente um sonho realizado. Me sinto realizado, eu acho que eu sou um cara assim, muito abençoado por Deus. Quem foi que deu apoio a você durante o seu começo? Eu tive assim, algumas pessoas que me ajudaram. Difícil citar não, porque se citar não você vai esquecer de alguém. Sim. Mas eu tive algumas pessoas que me ajudaram. Esse meu amigo, ele foi para outro caminho, né? Ele foi pro exército e tal. Os meus pais assim sempre me apoiaram, né? Nunca colocaram uma pressão para mim ir para outro lugar. E tive pessoas que me ajudaram, sim, né? Depois também veio a minha esposa, que na época a gente namorava, começou a me apoiar muito também, né? A gente tem uma trajetória muito bonita, muito bacana também, que ela começou a me apoiar bastante. Mas Deus sempre colocou alguma pessoa no meu caminho para poder me ajudar, para poder me dar um empurrão. E eu sou muito grato a Deus por isso, porque cada uma das pessoas que Ele colocou no meu caminho contribuiu para alguma coisa, né? Se eu fosse citar nome a muita pessoa, mas eu guardo no meu coração cada uma daquelas pessoas que me ajudaram, me incentivaram, mesmo no momento de mais dificuldade, no momento em que eu desisti e tudo mais também. Porque teve um momento que eu dei uma desistida do futebol. Em 2016, quando eu tinha acabado de fazer o teste no Internacional de Porto Alegre, no Sub-23 já, eu fui dar uma desanimada, né? Porque eu fazia muito teste, eu fiz acho que teste em cerca de 8 clubes, nunca dava certo, nunca passava e tudo mais. Aí em 2016 eu fiquei muito frustrado porque eu não tinha passado no Internacional e decidi parar, decidi dar uma pausa. É porque já estava namorando também, eu sempre fui um cara que tive muita responsabilidade. Sempre corri atrás das minhas coisas, sempre gostei de fazer alguma coisa, né, para criar responsabilidade. Então eu decidi parar e eu virei barbeiro. 2016, no meado de 2016 ali eu virei barbeiro, abri uma barbearia. Poxa, peguei... totalmente diferente. Peguei meu pai e meu cunhado como cobaia ali, fui aprendendo e tal. Aí, quando eu aprendi, abri a barbearia no quartinho de casa lá que tinha. Era só uma janela. No primeiro final de semana eu abri lá só a janela e tal, e deu uns clientes. Daqui a pouco meu pai fez uma obra, abriu uma porta lá e montamos uma barbeariazinha lá. E eu fiquei na barbearia.
2016, 2017, né? Até que em 2017... Um sonho guardado, né? Fiquei com um sonho guardado. Assim, eu ficava na barbearia, mas acordava bem cedo de manhã e dava minha corrida, fazia minhas coisinhas, né? Tava vivo ainda na memória aquele sonho. Até que em 2017, um rapaz que eu conheci no Bom Sucesso, que eu joguei um ano lá, ele me ligou, ele estava num clube de segunda divisão do Campeonato Carioca, que era o Barcelona, ele me ligou e perguntou se eu queria ir para lá. E eu estava trabalhando na barbearia. E eu falei, conversei ali com a minha namorada, que era minha namorada na época, minha esposa, né? Conversei e tudo mais. Falei, eu vou. Eu vou como uma última oportunidade. E eu fui, fiquei lá no Barcelona do Rio. Engraçado que lá a gente não recebia nada, então eu treinava de manhã no Barcelona do Rio e chegava por volta de 1h da tarde em casa, almoçava e já abria a barbearia. Essa era a minha rotina. Em 2017 todinho ali. Totalmente igualzinho hoje, né? Aí em 2017 eu joguei contra o Resende, que é um clube que era a primeira divisão na época do Campeonato Carioca. Fui destaque, acabou o campeonato pelo Barcelona, fui chamado para o Resende, fiz um teste no Resende, passei, e daí eu fui dando continuidade, né? No Resende eu fiquei 2 anos e pouco, só que nesse período de 2 anos e pouco eu fui emprestado para o Friburguense, Portuguesa, que são clubes do Rio, de menor expressão. Joguei 3 Série B do Campeonato Carioca, né? E depois, quando acabou o meu contrato com o Resende, eu fui pro Boa Esporte. E nesse tempo eu fiquei cortando o cabelo ainda, até quando eu estava no Resende eu fiquei cortando o cabelo, cortava o cabelo da rapaziada na concentração e tudo mais. Eu acho que uns 4 anos trabalhando como barbeiro. Então hoje os meninos pediriam um corte de cabelo. Hoje tem. Já tem. Mas só não pode dar brecha, senão eles abusam. Eita. Vou adorar saber. Vai. Muito bom. E no Ceará, gostou das comidas daqui? Já provou algo Gostei. diferente? Eu tô saindo bastante pra comer, né? Com a minha esposa e tudo mais. Mas eu gostei bastante. Aqui tem muito caranguejo, né? Sim, eu já comia demais. no Rio, assim, comia bem pouco, mas aqui tem bastante. E eu gosto bastante da culinária daqui. Bem... Já me provou adaptei uma bem. panelada, um puxado? Ainda não. Essa comida mais Provaria? pesada assim ainda não, mas provaria com certeza. A feijoada daqui é muito boa. A feijoada daqui é muito boa. Feijoada daqui é maravilhosa. Muito boa. Muito mesmo. A última que teve no clube lá foi sensacional. Sim. Eu queria saber de ti, se teve algum momento na trajetória até então aqui dentro que te marcou? Você não vai esquecer. Acho que é o título estadual foi bem bacana pra mim, porque acabei de chegar no clube e foi muito bom pra mim jogar os 2 jogos de titular, né? E o segundo jogo ali em si foi um jogo assim que eu tava muito apreensivo e tal, mas depois eu consigo, quando a gente entra dentro de campo a gente consegue soltar mais. Uma responsabilidade muito grande que a gente carrega, né? Ver o estádio lotado, o torcedor ali querendo, né, o título, nós querendo também, mas a gente querendo levar uma alegria pro torcedor. Sim. E o apito final ali deu aquele alívio, foi uma coisa assim que eu nunca vou esquecer, vou levar para sempre comigo, porque foi bastante bacana e muito especial para mim. E erguer a taça, né? E com certeza, erguer aquela taça contra o nosso rival, um clássico, né, que é muito importante aqui, né, e isso vai ficar marcado com certeza na minha trajetória. E eu tava lembrando aqui que a torcida já tá te chamando de um apelido, né? Kanté. Como é que você sentiu com esse apelido aí dado? Eu fico... É uma admiração que você tem por ele ou... Sim, o Kanté é um jogador extraordinário e ser comparado assim, né, com o Kanté, eu sei que o carinho da torcida é muito grande, estou muito longe de ser o Kanté, mas eu fico muito feliz porque a gente sente o carinho do torcedor, é aquela sensação de que o seu trabalho está sendo bem feito, está sendo reconhecido, fico muito feliz com isso, mas é aquilo, né, a gente não pode deixar cair, porque a gente recebe apelidos carinhosos e tudo mais quando a gente está bem, né? Mas na fase ruim também a gente sabe que a cobrança é muito grande. Então, mas eu fico muito feliz com esse carinho do torcedor, de me comparar com um grande jogador que é o Kanté. Eu sei que é mais pela aparência, porque o futebol está muito longe, mas eu fico muito feliz e agradeço o torcedor por isso. E é muito do que você falou na coletiva de imprensa, né? De você saber que tem momentos bons e momentos ruins, mas se manter sendo quem você é. E buscando sua melhor performance e entregar o que você mais pode pro clube, né? Sim, exatamente. Eu tenho na minha cabeça isso e eu não vou largar isso jamais, de a gente se conhecer, saber que a gente é muito importante. E como eu disse, é elogios e críticas, né?
você se deixar levar por isso, você vai viver numa gangorra muito constante. Então, você sabendo quem você é, você mantém o seu nível de atuação, mantém o seu nível de pensamento, e você vai conseguir performar da maneira que você sabe, que você quer. Sim. E agora a gente tá quase chegando no clube, né? Já é hora do treino. E a gente vai ficando por aqui. E esse foi mais um De Carona com o Dieguinho.